outro dia eu tomei um Uber e o motorista, já de cabelos brancos, muito simpático, conversador, no meio da conversa me perguntou o que eu fazia. E aí eu falei para ele, eu trabalho ajudando pessoas a se desenvolverem por meio de treinamentos. E ele perguntou, mas treinamento do quê? Eu falei, nós trabalhamos com treinamentos corporativos voltados para comunicação, para vendas, para negociação, para liderança. E aí então ele falou, olha, sabe que no início da minha carreira eu também trabalhei como vendedor? Eu sou Fábio Salaverry e o que eu faço é ajudar pessoas como você e empresas a terem melhores resultados por meio do desenvolvimento das competências de comunicação. Na PGI nós temos soluções que são totalmente customizadas para ajudar as empresas. E esta é mais uma Quick Win, onde nós vamos falar sobre o que mudou nas vendas desde do final do século passado até o presente momento. Então ele me falou que quando era 1984 ele havia trabalhado em vendas durante 3 anos e por coincidência eu comecei a trabalhar em vendas também em 1984. E aí ele me perguntou, ele falou, depois eu fui para outras áreas, ele acabou indo para trabalhar em área de produção e foi desenvolvendo sua carreira e aposentou-se da empresa e hoje trabalha como Uber. Então perguntou para mim o que mudou de lá para cá nas vendas. E eu então falei para ele, olha, naquela época quando nós começamos a trabalhar em vendas, os donos da empresa atendiam a gente e eles faziam questão de nos atender porque nós levávamos a informação. Hoje em dia, você tem informação na ponta dos dedos. Você não precisa de um representante para te falar quais são as novidades, quais são as tendências. E naquela época, não. Naquela época, eu seguia um processo de vendas de 3 fases somente. Quebra-gelo, demonstração, fechamento. Bom, hoje a gente já tem um processo muito mais complexo porque são várias pessoas envolvidas no processo de decisão. Você tem que entender qual que é o contexto do negócio do cliente e você tem que fazer as perguntas certas para poder descobrir exatamente qual é o problema que você pode ajudá-los a resolver e o que eles valorizam. E aí então eu contei para ele, falei, sabe uma coisa interessante? No comércio parece que o tempo não passou, né? Você é atendido por um vendedor, vai buscar um produto, ele te demonstra e você acaba comprando. Mas faz uns 7 anos mais ou menos, eu tinha uma TV que ela estava para parar de funcionar. E então eu fui até a internet para ver quais eram os modelos que havia naquele momento. Existia televisão de LCD, televisão LED, televisão plasma e eu escolhi uma TV LED da Samsung 40 polegadas. E aí eu comecei a buscar em sites de comparação de preço quanto aquela TV estava custando e eu vi que o local mais barato naquela época estava na faixa de R$ 1.600. Então eu não confiava em comprar pela internet, comecei a visitar as lojas. Na primeira loja que eu cheguei, a vendedora me perguntou, né, posso te ajudar em alguma coisa? Eu falei, quanto é que tá a TV Samsung? E eu falei a referência, 40 tal. Ela me convidou a sentar, abriu a lista de preços e então ela começou a falar, o senhor tá fazendo a sua pesquisa? Eu falei, eu comecei agora por você. Ela falou, então eu vou te pedir uma coisa, eu vou te dar o meu preço, mas não fecha negócio sem antes voltar para falar comigo. E aí então eu vou cobrir o menor preço que você tiver e vou ver com o meu gerente se a gente consegue um preço ainda menor. Agradeci e aí fui para a próxima loja. Chegando lá, parecia um déjà vu. Exatamente a mesma cena. Posso ajudar em alguma coisa? Quanto que tá a TV Samsung 40 tal? Convidou para sentar, abriu a lista, perguntou se eu estava fazendo a pesquisa e pediu para que eu não fechasse sem antes voltar para falar com ela. Ela ia tentar conseguir um desconto ainda maior. Fui para a terceira loja, a mesma coisa. Na quarta loja, alguma coisa diferente aconteceu. Eu cheguei, o vendedor me abordou, posso te ajudar em alguma coisa? Eu perguntei, quanto é que tá a TV Samsung 40 e dei a referência. Aí ele olhou para mim e perguntou, o que te levou a escolher esse modelo especificamente? Eu falei para ele, olha, eu tô com uma TV lá em casa que tá para queimar e eu olhei pela internet e escolhi esse modelo. E aí ele falou, quanto tempo que o senhor ficou com essa TV que vai ser trocada? Eu falei, 7 anos. Ele falou, e quanto tempo o senhor pretende ficar com a nova TV? Olha, pelo menos 5 anos, não vou ficar trocando todo ano. Falei, e o que te garante que o modelo que você escolheu vai seguir a tendência dos próximos 5 anos? E aquela pergunta me deixou com uma cara de paisagem incrível. Falei, como é que é? Aí ele falou, vem cá, deixa eu te mostrar. Ele mostrou, então, esse é o modelo que o senhor escolheu, só que ele não é uma Smart TV. E a tendência para os próximos 5 anos é o crescimento da programação on streaming, on demand, como já estava tendo na época o Netflix, o YouTube. Falou, isso daí vai crescer muito. E não que o senhor não consiga ver com essa TV, só que o senhor vai ter que fazer adaptações. Vai ter que usar o seu computador, a resolução não vai ser a mesma,
cima, vai ficar cabos ali, né? E aí então, moral da história, comprei uma TV, na época era uma LG, 42 polegadas, 3D, e porque era 3D eu comprei também um Blu-ray 3D, e eu gastei R$ 2.800 mais ou menos, mas gastei feliz. E agora, voltando para aquele motorista do Uber, eu perguntei para ele, e aí, qual foi a diferença entre esses vendedores? Aí ele falou, olha, as 3 primeiras lojas que o senhor entrou, eles achavam que o senhor sabia o que queria. E aí então a conversa ficou só no preço. Eu falei, exato. O último vendedor, ele quis saber por que o senhor estava escolhendo, porque na hora que o senhor falou, possivelmente, ele conhecendo o produto, já sabia que não era uma TV Smart, mas queria saber se o senhor sabia também. Eu falei, exatamente. Então, hoje, as principais habilidades que você precisa desenvolver em vendas são saber escutar, ter a escuta ativa e saber fazer perguntas. Mas você não pode fazer perguntas de uma forma como se fosse um interrogatório da polícia. Vai soltando as perguntas, até você tem que saber exatamente, ser intencional e saber exatamente qual é a informação importante para você. No caso, a informação importante para ele era saber quanto tempo eu ia ficar com a TV, para saber se as tendências eu ia conseguir acompanhar ou não, para poder até me educar dessa maneira. Imagina se ele tivesse dito ali, mas por que o senhor está escolhendo essa? O senhor não conhece nada mesmo, isso não é Smart TV. Eu ia embora daquela loja, não ia nem mais querer saber do vendedor. Então, saber fazer perguntas. E normalmente as perguntas mais poderosas são aquelas que a gente pergunta com relação ao futuro, né? Aonde que você quer chegar, qual é a sua situação atual. Aquele vendedor já sabia a minha situação atual, a TV está para queimar. A situação futura é ter 5 anos o aparelho comigo, né? E quais são as opções de poder chegar lá para chegar ao resultado desejado. Então, basicamente é isso. Quando você for fazer suas vendas, influenciar pessoas, pense nas perguntas que você vai fazer. Sempre perguntas abertas. Evite fazer perguntas com porquê, porque eu aprendi com Chris Voss, que é o autor do Negocie Como Se a Sua Vida Dependesse Disso. Ele foi um negociador de reféns do FBI e ele fala o seguinte, que quando nós somos crianças, quando nossos pais perguntam por quê, em seguida vem uma punição. Então, quando nós perguntamos por quê, as pessoas, elas erguem uma barreira defensiva. Ao invés de perguntar por quê, pergunte o que ou como. Ao invés de perguntar por que você escolheu esse, pergunte o que te levou a escolher esse. Então, essas são as dicas que a gente deixa nesta Quick Win. Acompanhe o nosso canal, inscreva-se, clica, gostei, compartilha. Estamos aqui para te ajudar a crescer. Veja aí as soluções na sua comunicação para que você possa crescer, se desenvolver e ter sucesso.